Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, né, gente? Estou aqui muito feliz em estar com vocês. Espero que tenhamos momentos de aprendizagem e bora para a nossa TPC. Então, nossos objetivos hoje, discutir os dados da AP2, relacionado à língua portuguesa e matemática, que vocês já vão entender, fazendo aí uma correlação com vida e evolução, que é o eixo atual que a gente está trabalhando. Contextualizar as estruturas das competências socioemocionais dos anos finais, isso é muito importante. Apresentar para vocês as habilidades essenciais previstas para o bimestre, e aí fazendo uso do currículo em ação e do aprender sempre, para o nono ano em específico. Apresentar possíveis correlações com língua portuguesa e matemática. Disponibilizar para vocês as avaliações externas, eu vou mostrar os caminhos, esses materiais vão ficar todos na descrição do vídeo, tá, gente? Então, depois vocês vão na descrição, baixa esse material para vocês estudarem e fazer o planejamento de vocês. Refletir sobre a recuperação do eixo temático matéria e energia, que foi do primeiro bimestre, e agora vida e evolução, divulgar a feira de ciências para vocês, né, da diretoria de ensino, que vai ser em parceria com o Instituto Federal, e a feira também do Estado de São Paulo, né, que vai ser finalizada em 2023. E oferecer aí para vocês metodologia de investigação científica para que vocês possam trabalhar, né, dentro do componente de vocês com esse material. Me desculpe, pessoal, para quem não me conhece, eu sou professor especialista em currículo Wagner e a gente vai estar aqui com vocês hoje para trazer aí algumas novidades e alguns desafios para vocês, ok? Para iniciar, pessoal, gostaria de começar com essa extração que foi feita do livro A Formação do Espírito Científico, e o autor desse livro é o Gaston Bachelard. A tradução foi feita pela Estela dos Santos Abreu, né? Abreu, em 1996. Esse livro, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele foi escrito por Bachelard, escrito em 1938, tem muita clareza e traz assim de forma bela alguns conceitos, né, relacionados à alquimia, química e física, principalmente lá do século 17 e 18. E nessa ocasião, aí o Bachelard ele viveu, né, nasceu em 1884 e faleceu aí em 1962. Ele lecionou física, Bachelard lecionou física durante os anos aí que ele, né, após a formação dele, que foi tardia, e também filósofo. E ele tem muitos registros relacionados às práticas dele e de relatos de outras práticas que ele observava dentro desse campo, né, das ciências aí. E ele traz essa contribuição muito legal, muito interessante, que foi feita, né, aí, das memórias da Academia Real de Ciências, né, em 1731. Então, é um livro de memórias que possui, provavelmente, aí na Academia Real. Ele era francês, tá, gente? E aí ele traz esse recorte muito interessante. E aí, Bachelard, em 1938, né, no livro dele, ele puxa esse resgate para poder fazer uma reflexão sobre essa aula de 1700. Vai vendo que coisa interessante. E aí vai. Reaumur, publicado nas Memórias de Academy Royal de Sciences, em 1731, página 281. Uma ideia muito comum é a de considerar o ar como se fosse algodão, lã, esponja e muito mais esponjoso do que todos os outros corpos ou reunião de corpos com os quais pode ser comparado. Essa ideia é bem adequada para explicar porque ele se deixa comprimir consideravelmente pelos pesos, porque também pode ser muito rarefeito e aparecer com um volume que ultrapassa consideravelmente aquele que havíamos observado antes. Então, aí as características do ar, né? Ele apresentando aí, e é muito comum, era muito comum naquela época eles fazerem essa relação com algodão, lã e esponja, para poder justificar a questão da compressão desse ar, que tem um volume muito grande, né?
e comprimir consideravelmente pelos pesos aí, né? Pode ser comprimido por pesos. E também é muito rarefeito. Então, essas são as características que eles estavam querendo passar aí. E aí, munido desse, né, no segundo parágrafo aí, munido desse aparato metafórico, Reaumur vai responder a Mariotti que, no entanto, havia trazido algum esclarecimento ao assimilar o fenômeno da dissolução do ar na água, ao da dissolução de um sal. Então, existe um problema ali na prática, né? O Mariotti, né, que é um senhor, ele vai lá e leva essa consideração, porque ele estava ali querendo entender como é que acontecia a dissolução do sal na água, e aí ele justifica o fenômeno da dissolução do ar na água. Por isso, desse relato que ele faz anteriormente aí, né? São coisas um pouco distintas, são muitas informações que vocês podem notar aí dentro desse contexto metafórico que ele usa para justificar esse problema do ar na água, né, para fazer um comparativo com a dissolução de um sal. E aí vem a última parte, né? Acho, disse Reami, página 382, que o senhor Mariotti levou sua suposição mais longe do que era preciso. Parece-me que, em vez de supor que a água pode dissolver o ar, dissolução, aliás, muito difícil de conceber, basta supor que ela pode penetrar o ar, molhá-lo, e já que terá tudo o que é necessário para explicar os fenômenos que aqui precisam ser explicados. Então, veja só, gente, é algo muito simples que precisaria ser explicado ali, né? A questão dessa dissolução do ar na água. E uma coisa muito interessante que o Bachelard traz a respeito desse retrato, né, histórico aí, é que às vezes na nossa prática em sala de aula, né, o acúmulo de imagens, que é o que acontece aqui, prejudica evidentemente a razão, no qual o lado concreto apresentado sem prudência, que foi o que aconteceu, né, vários relatos, vários exemplos metafóricos, acabou problematizando uma aprendizagem simples de justificativa do que é a dissolução do ar na água, né? Às vezes, com um experimento, essa prática poderia ter sido muito mais exitosa do que a tentativa de justificar e correlacionar esse evento físico com outros materiais, por exemplo, né? E então ele coloca que a quantidade de imagens disparadas aí pelo professor acaba prejudicando, né? Uma visão abstrata e nítida dos problemas reais que querem ser explorados aí. Eu achei muito interessante esse retrato, né, para a gente iniciar nossa reflexão aqui hoje. Na TPC anterior, que eu e o Kelson tivemos a oportunidade de fazer com vocês, até porque era o contexto de área ainda, eu trouxe o exemplo da esponja para vocês, né, da questão da compressibilidade. E aí eu, estudando, passei por esse texto, achei muito interessante, falei assim, eu vou começar com esse texto aqui para a gente refletir. Como a gente vai trabalhar com investigação, nós trabalhamos muito com essas questões, problemas, né? E a importância de a gente trazer um material investigativo, de cunho investigativo, é importante dentro desse contexto também. Então, bora lá, gente. A TPC da semana passada foi semana A, essa semana estamos na B, e estou aqui, né, trazendo dentro da dimensão do componente curricular de ciências para vocês a movimentação da diretoria de ensino. Nós nos dividimos por componentes agora, a partir de agora a gente vai ter essa proximidade. E eu gostaria de aproveitar a ocasião para convidá-los, né? Ao final do vídeo vai ter um QR Code e eu solicito a vocês que preencham, para que a gente possa ter aí um contato maior, mais potencializado, né? Mesmo que a gente não consiga se encontrar, por exemplo, na escola, é importante que a gente tenha aqui o registro de vocês, do que vocês esperam,
que vocês acham de todas essas movimentações, se esse estilo de formação está adequado ou não, sugestões, a gente gostaria de ouvi-los. Então, estamos iniciando esse novo formato e logo após a formação de hoje, a gente vai deixar esse QR Code para vocês. Então, essa semana, semana B. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque muitos de vocês às vezes não conhecem esse material, né? É interessante solicitar aos CGPs aí, né, aos coordenadores de vocês, que passem esse material com essa organização, com esse cronograma aí da semana, para que vocês não possam se perder, né, nesse mar de informações que a IFAP está disponibilizando aí para vocês e a gente também entrando dentro desse processo, certo? E aí tem os horários, é só vocês acessarem o canal do Centro de Mídias que facilita aí bastante a vida de vocês. Para começar, pessoal, eu trouxe esse recorde do Aprender Sempre, que foi da semana passada, que foi feita a reflexão dentro do material aí do 9º ano, né, e da 3ª série, eles fizeram uma reflexão a respeito da avaliação. E não tem como, né, pessoal? A gente sempre tem que tratar desse tema, porque nós temos aí as SDs, nós temos o SARESP, nós temos as avaliações externas, como o SAEB, que foi o ano passado, será o ano que vem, né, novamente. Tem as avaliações do exterior, né, o PISA, por exemplo, que consideram aí ciências da natureza. Então, é muito importante a gente tomar essas avaliações, as internas, principalmente, e as externas, para nós traçarmos aí uma linha, né, de trabalho com relação à concepção nossa de educação e a concepção que essas avaliações trazem. Então, eu achei muito legal essa movimentação que o pessoal da EFAP fez com relação a essas modalidades avaliativas, aí nos chamando a atenção a alguns detalhes que eu gostaria de expor para vocês. Diagnóstica formativa e somativa, sendo a diagnóstica identificar as dificuldades, né, dos conteúdos que já foram trabalhados anteriormente, eu troco aí conteúdo por objeto de conhecimento para ficar melhor. A formativa, buscar a interatividade, em que o professor avalia continuamente o progresso do estudante. E aí, em específico, as habilidades essenciais, né, que a gente está trabalhando durante ao longo do bimestre. Ter ciência de quais são essas habilidades para a gente não se perder nessa movimentação aí. E a somativa é classificatória, seletiva, tendo por função selecionar estudantes como aptos ou não para avançar nos seus estudos. E aí, gente, vem essa pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, para que vocês aí, com os pares de vocês de ciências, discutam um pouquinho. Para que a gente avalia? Eu achei essa pergunta muito interessante. Às vezes a gente esquece de fazer, né? Quando a gente vai trabalhar lá, montar a nossa avaliação, montar o nosso plano de aula, a gente esquece de fazer essa reflexão. Então, para que avaliamos? Quais são as práticas atuais que predominam na avaliação? O que pensamos a respeito desses processos que foram apresentados aí anteriormente para vocês? Né? Será que há um procedimento mais adequado e algum que a gente pode chamar de inadequado? Né? Será que a avaliação somativa é um caminho legal para a gente avaliar? Então, essa pergunta é muito interessante. O que pensamos desses processos de avaliação? Nossas concepções pedagógicas são coerentes com as nossas práticas? Lembrando que a avaliação é o final de um processo que nós desenvolvemos. Obviamente, quando a gente vai se debruçar ali para poder montar a nossa avaliação interna, nós estamos colocando nessa avaliação a nossa concepção pedagógica. Então, observar o que nós estamos desenvolvendo nesta avaliação com um olhar crítico é muito importante para que nós possamos ser coerentes com a concepção que o currículo ele prevê para que nós estejamos realizando durante a nossa prática. Tem que ser coerente com a Base Nacional Comum Curricular também. Então, a gente precisa ter uma prática coerente. Não adianta eu ter uma avaliação interna, uma avaliação que eu vou fazer para o meu aluno no final do bimestre,
e ela ser totalmente coerente com o que está acontecendo na SD, o que está acontecendo com o SARESP, o que está acontecendo com o SAEB. Então, nós precisamos nos apropriar dos elementos que são estruturados nessas avaliações, e, enquanto método, adequar também a nossa concepção, né? E trabalhar na prática de forma assertiva, dentro de todo esse processo aí. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e sentem em grupo e discutam, tá, gente? E mais uma perguntinha, né? Vocês estão satisfeitos com o que vocês fazem? Dentro desse processo avaliativo de vocês, vocês acham que cabe uma adequação? Fica aí essa pergunta de sensibilização para que a gente possa começar o nosso planejamento, certo? E quais materiais que a gente pode usar, né, para poder potencializar aí a nossa concepção. E logo após, né, essa movimentação em torno da avaliação e das sequências, nós vamos aí oferecer para vocês a metodologia de investigação científica aí, tá? Então, dá um tempinho para vocês refletirem sobre essas perguntas, ok? Em torno, então, aí do que vocês discutiram, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês o perigo de uma avaliação tradicional, né? Ela não incentiva e nem potencializa, por exemplo, a participação, debate de ideias, ações, desenvolvimento de habilidades e valores para uma atuação crítica desses alunos, né, que nós pretendemos formar para a sociedade contemporânea. E pode proporcionar um distanciamento da ciência, né? Dentro do campo de memorização, nós acabamos interferindo no processo de curiosidade desses alunos, né? E, e isso gera um distanciamento muito grande da ciência. E a gente precisa refletir sobre o impacto dessas avaliações mais tradicionais que nós temos desenvolvido aí em torno da nossa prática, para torná-la mais coerente, né? Para que a gente aproxime a ciência dessa movimentação que nós estamos desenvolvendo, que é o fim de uma concepção de processo aí, tá, gente? Então, para que a gente avalia? Para traçar diagnósticos, elaborar práticas pedagógicas significativas, refletir sobre novas estratégias ou metodologias pedagógicas e coletar evidências para analisar processos cognitivos dos alunos, né? Lembrando que a nossa movimentação aí é em cima aí, né, de desenvolvimento cognitivo. A habilidade ela está estruturada dessa forma, né? Temos aí os campos de cognição, né? O campo 1 de observação, o campo 2 de realização e o campo 3 de compreensão, que é um campo onde exige aí mais dos alunos para que eles possam estruturar as suas falas, as suas argumentações. E o campo de observação é um campo mais simples, onde o aluno ele se depara com um objeto, observa, descreve, né? Então, é mais tranquilo. E o campo de realização, que já envolve experimentação. É um campo intermediário, né? Então, se a gente for traçar aí um plano de ação, um plano de aula, é importante nós nos atentarmos a esse aspecto cognitivo que está presente na habilidade. Às vezes a gente pega só o objeto de conhecimento e acaba esquecendo do verbo, né, de ação logo do início da habilidade que mobiliza esses processos cognitivos aí, certo? Essas competências cognitivas. E aí, gente, eu gostaria de avançar um pouquinho mais com vocês com relação à movimentação das AAPs. Logo em seguida, depois que eu fizer essa movimentação, eu vou abrir para vocês a intranet, que está na descrição do vídeo, para vocês acessarem as avaliações, para vocês acessarem o gabarito e verificarem aí o que vocês podem desenvolver de processo de recuperação ao longo do desenvolvimento dessas sequências que nós estamos trabalhando em sala de aula agora. A maior parte de vocês deve estar aí entre situação de aprendizagem 2 e situação de aprendizagem 3, né? Nós temos aí, em média, 4 situações de aprendizagem, então estamos aí mais ou menos no meio, né, dessa movimentação aí para o terceiro bimestre. Então, é importante a gente se organizar com isso e trazer
essas necessidades dos alunos para o contexto de aula que a gente está trabalhando aí. Não precisa parar com a sequência de aprendizagem, né? Com a situação de aprendizagem. É continuar com o olho focado nessas habilidades em defasagem aí. A habilidade 06, então, aí, de língua portuguesa, embaixo eu coloquei de matemática. Inferir informações implícitas na leitura de textos. Então, falta a gente trabalhar com texto em sala de aula, né? Isso para português e para todas as outras disciplinas também. E essa outra habilidade, né, a 07 aí, tem um descritor da habilidade mais específico, que é 06 e 07 da avaliação, tá, gente? Para não gerar confusão aí. Compreender, então, essa habilidade 07 aí do CAED, compreender na leitura de textos o sentido do uso de diferentes conjunções e a relação que estabelecem na articulação das partes do texto, adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. E eu gostaria de chamar, eu coloquei um quadrinho aqui do lado para vocês, gostaria de chamar a atenção de vocês para a conjunção conclusiva e explicativa, tá, gente? Que envolve o desenvolvimento aí da ciência, em específico de investigação científica, na tradução, né, de uma pesquisa que o aluno vai fazer, que perpassa por esse processo investigativo, na sua conclusão e na sua explicação, consideram essas conjunções aí também. Então, a gente, dentro da disciplina de ciências, a gente consegue trabalhar com essas conjunções. Então, veja aí as principais conjunções, né? Dentro da conclusiva, aparece lá, portanto, logo, por isso, pois. A explicativa, porque, que, pois. A conclusiva, ele dá um exemplo aí, né? Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. E na explicativa, volte logo porque amanhã será tarde. Então, às vezes parece que é um exemplo bobinho, mas na questão da produção de um relatório ou de uma análise final da pesquisa, os alunos sempre vão cair nessas duas aí. Já em matemática, pessoal, por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm mesma área podem ter perímetros diferentes. E olha só o que estamos trabalhando aí no sexto ano, agora no terceiro bimestre, né, pessoal? Na situação de aprendizagem 2, estamos trabalhando aí com a saúde dos olhos, e logo em seguida, aí na página 21, veja que já aparece o grupo 1 e grupo 2 de lentes, né? Trabalhando aí com lentes convergentes e divergentes para poder tratar aí, né, problemas oculares. E aí já há uma discussão, por exemplo, sobre essa habilidade de perímetro e área que a gente pode trabalhar, pode fazer uma correlação aí com matemática. Tem vários eventos aí, né, físicos que estão associados a essas lentes, né, então, e matemáticos também, né, pessoal? E a pesquisa que eu coloquei para vocês, né? Como eu havia dito lá na questão das conjunções, veja só a pesquisa aqui. E lembrando que essa pesquisa deve considerar, sim, uma compreensão de investigação científica, que está prevista no currículo, que está prevista também na BNCC. Então, ele dá aí um tema, né, um problema para esses alunos tentarem resolver, né, de pesquisa. Um tema A e um tema B, depois eles vão organizar esses grupos para poder se justificar, apresentar aí para o restante da turma. E logo em seguida, a situação 3, que é relacionado ao sistema, né, músculo-esquelético, também tem toda uma característica aí para ser trabalhada dentro desse contexto. Já no sétimo ano, a situação de aprendizagem 3, que foi movimentada também na semana passada pelo Centro de Mídias, né, lá na EFAP, foi relacionada ao tema aí, né, das doenças. A gente está no eixo temático vida e evolução, em específico, essa sequência ela vai trabalhar a saúde, né, a qualidade de vida, as políticas públicas para poder atuar para melhoria dessas condições de saúde na população. E aí aparece o Aedes, né?
conhecido nosso, agora que é a época de prevenção, né? Recolher possíveis acumuladores de água aí, né? Copos, garrafas, pneus, calhas, limpeza, porque a gente precisa se preparar aí para a chuva que logo já começa, né? Então, esse é o exato período onde a gente precisa trabalhar com a prevenção. Não adianta a gente prevenir depois que a chuva começa. E aí, as habilidades essenciais que ele trabalha, né? Veja que ele puxa aí a habilidade do sétimo ano, mas ele puxa uma habilidade do sexto ano lá de matemática para correlacionar aí. Então, são essas duas habilidades essenciais previstas para o sétimo ano, né? Interpretar as condições de saúde da comunidade, com base na leitura, análise e compreensão de indicadores de saúde, taxa de mortalidade, cobertura de saneamento básico, doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras. E eu vou chamar a atenção de vocês, porque a hora que a gente chegar lá no nono ano, nós vamos voltar nessa habilidade de novo, tá, gente? Então, tem aí uma correlação. Quando a gente estiver trabalhando com água no nono ano, eu posso puxar essa habilidade 09 do sétimo ano para fazer aí trabalhar como habilidade de suporte, um processo de recuperação dentro do componente de ciências. E a 10A, identificar princípios, características de vírus e bactérias e as principais patologias que provocam no organismo humano. E aí tem o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado, né? Impacto ambiental, programas de saúde e indicadores. E matemática, identificar, diferenciar variáveis, frequência, elementos constitutivos, título, eixo, legenda, fonte, data, em diferentes tipos de gráficos. Plano cartesiano, associação de vértice, polígono, pares ordenados. E olha só que interessante, né? Fluindo mais aí à frente, né, na sequência, a gente tem aí gráficos, nós temos tabelas, temos aí algumas imagens, né, de ilustração de procedimentos preventivos. São recursos que nós podemos trabalhar com foco em matemática aí, né? Então, veja, metodologia ativa está sendo proposta nessa movimentação, quando a gente disponibiliza esses alunos em roda de conversa, e questões norteadores, né? Pesquisa sobre dengue, análise de tabelas e gráficos, e aí ele vai fazendo algumas perguntas que eu achei muito interessante para potencializar o processo, por exemplo, de uma observação de um gráfico. Em que ano que houve maior incidência de casos, para chamar a atenção dos alunos na leitura desse gráfico? Em quais meses de 2022 houve pico de casos? Explica o que está relacionado a esse aumento do número de casos. Faça um paralelo em 2015 e 2022 e levante hipóteses, fatores que possam ter contribuído para que nos anos de 2017 e 2018 houvesse redução, né, com relação aos anos anteriores. Mais à frente, agora a gente está aí trabalhando provavelmente, né, sequência de aprendizagem 3 sobre sexualidade, e logo em seguida já vem discussões sobre IST, já foi discutido gravidez, né? Então a gente está ainda nessa caminhada aí. Muita atenção com esse tema, porque ele é muito polêmico, tá, gente? Então é importante a gente se organizar, preparar bem as nossas aulas para não nos vermos aí em situações complicadas aí diante de pais de alunos, tá? Mas ele vai estar trabalhando sexualidade e enquanto fator de saúde pública entra também aí uma discussão, né, uma continuidade do que estava sendo visto lá no sétimo ano. Embora lá seja relacionado a dengue, né, viroses. Aqui também há, com a IST, um aprofundamento dentro dessa área aí, que é relacionado ao corpo, sexualidade, né? E no nono ano, gente, eu trouxe primeiro o problema para vocês e depois a gente vai discutir. Então, língua portuguesa. Inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial. Veja de novo, gente, conjunções e articuladores textuais, textos de diferentes gêneros. 43% de acerto. Então, há uma grande dificuldade dos nossos alunos aí em cima dessa habilidade. E veja que conjunção aparece novamente.
Então, cabe aí ciências entrar dentro dessa habilidade para a gente tentar se articular e auxiliar dentro desse processo. Apareceu lá no 6º ano, apareceu aqui no 9º ano de novo, tá, gente? E a habilidade 14, né, da CAED, 29% de acerto apenas dentro dessa habilidade na prova, onde os alunos, eles tinham aí que resolver e elaborar situações, problemas com números reais, inclusive com notação científica, envolvendo diferentes operações. Isso foi segundo bimestre. Segundo bimestre, lembra a temporalidade? Nós estávamos trabalhando com a questão de luz, né, dentro de matéria e energia. E veja que a porcentagem de acerto dessa habilidade em 2021 relacionado à questão de luz, tá, gente? Foi de 43%. E ele trabalha muito com essa questão da notação científica, muito com números, né? Quando vai falar lá da luz, né? As características aí da luz. E aí a gente tem o PET colorado, que pode nos auxiliar nessas movimentações, né? Inclusive, a gente já fez algumas formações anteriores com vocês, mostrando aí a aplicabilidade dele. Quem tiver interesse, entra, acesse, é muito interessante. Tem um monte de simulador lá, inclusive esse com luz, que a gente pode fazer na ausência do laboratório. E aí, pessoal, a diferença entre difração e dispersão de luz, né? E nas questões da avaliação aparece lá. Então, você tem o prisma, a luz branca entra, e aí você tem as cores da luz, né? E em seguida ele vai perguntar, né? Qual a alternativa, se é absorção da luz, se é difração da luz, dispersão da luz, ou reflexão da luz. E no caso, a opção aí que precisa ser respondida, né, precisaria ser respondida é dispersão da luz. Mas também tem um aspecto de difração aí, que é um complicador. Na hora que o aluno vê, ele pode confundir difração e dispersão e pode assinalar errado, o que deve ter causado esse grande número aí de erros dentro dessa questão, porque é muito próximo e se a gente não trabalhou esse conceito adequadamente com os alunos, provavelmente ele pode associar de forma errada aí. Então, difração da luz, por exemplo, né, está associado mais à questão das ondas aí, né? Tanto um quanto o outro. Mas aqui, em específico, você tem a questão da onda passando, né, por um orifício. Quando ele é grande, a imagem reduz no anteparo, e quando você tem um orifício pequeno, a luz no anteparo é maior. Mas isso por conta da natureza da onda que está sendo analisada ali. Então, isso é um aspecto de difração. Diferente da dispersão. Então, quando a luz ela entra no prisma, ela se dispersa, e aí você tem todo o espectro de luz aí sendo observável, né? Por essa passagem, né, da luz por esse prisma, que é o que acontece com o arco-íris, enfim. Então, são questões aí para a gente retomar. Veja que eu coloquei a IAP 1 de 2021, tá, gente? Porque a gente está com um problema aí na CAED, não estamos observando, conseguindo observar a SD 1 e 2 de 2022. Não sei se eles vão corrigir esse problema, como é que está. De qualquer forma, ele disponibiliza, inclusive essa foi uma movimentação do pessoal da EFAP, disponibiliza os materiais que podem ser trabalhados do ano anterior, para a gente movimentar aí enquanto processo de recuperação. E aqui um exemplo do segundo bimestre, atividade 3, que eu trouxe para vocês na semana passada, né, dos anos finais aí, exatamente esse exemplo com o espectro de luz, né, das ondas aí, né, do espectro eletromagnético, e também aí, dentro de cada espectro desse, você tem lá controle remoto vai funcionar, smartphone, né? Telefone celular, raio-x. Então, para cada espectro desse, você tem um, um material associado aí dentro desse espectro de onda, tá? E veja que a notação científica aparece aí, nesse contexto.
E aí volta novamente aí para essa questão dos desafios da avaliação. Então, dentro desse contexto todo, né, é necessário ainda ampliar a avaliação para além daquilo que compõe a atividade individual dos alunos, né? A avaliação de aspectos como ambiente da aula, o funcionamento dos pequenos grupos, as intervenções do professor, se contribui para romper com a concepção da avaliação como simples julgamento dos alunos e para fazê-los sentir que realmente se trata do acompanhamento de uma tarefa coletiva, para incidir positivamente sobre ela. Essa reflexão é muito importante, tá, gente, dentro desse processo de planejamento, para que ao final nós tenhamos aí essa movimentação com a avaliação. E aí o Aprender Sempre ele vai trabalhar, né, vai trazer algumas habilidades de suporte dentro desse contexto. Então, ele traz aí habilidades do 7º ano, tá, gente? Para dentro dessa sequência 2 agora, para poder trabalhar com essa movimentação associada à importância da água. Tanto Aprender Sempre quanto Currículo em Ação, eles tratam na sequência 3 sobre a importância da água. E aí vocês podem estar perguntando, mas o que tem a ver água com espectro eletromagnético, né? Eu não sei se vocês já observaram, mas tem um filtro, né, que ele tem essa luz, né, de espectro eletromagnético que mata, por exemplo, principalmente bactérias da água. Então, é interessante, né, trabalhar com essa dimensão aí, dentro de saúde pública que a gente já visualizou, na utilização desses recursos de espectro eletromagnético de luz, né? A potencialidade desses recursos, né, para a saúde pública. E aí vem um monte de pesquisa associado a isso, né, que pode ser desenvolvido também, como proposta para que os alunos aprofundem esse tema sobre o espectro magnético. E vejo que ele puxou a habilidade lá do 7º ano, que a gente tinha conversado e que os professores estão trabalhando, né? Ele vai correlacionar isso, então, com as ODSs, tem muitas escolas aí trabalhando com esse tema ODS, e esses temas todos, pessoal, podem ser apresentados aí na Feira de Ciências, tá? Então, organizar a escola, os alunos, né? Aí, organizar os alunos, né? E incentivar todo o corpo aí da comunidade escolar no envolvimento dessas atividades aí, né? Que são extra escola, né? Extra classe. É muito interessante quando os alunos conhecem outro ambiente e têm a possibilidade aí até de refletir sobre o que vão fazer, né? No futuro deles. Então, ofereçam essa oportunidade, né? Da Feira de Ciências para eles que a gente vai discutir logo mais. E por que não aprofundar aí todos esses conceitos que nós trabalhamos aí do 6º até o 9º, com foco na investigação, né? No foco na investigação científica, que é a nossa metodologia. Eu participei da formação do pessoal, né, lá da IFAP, e eles trataram exatamente disso, né? É uma ferramenta chique que a gente tem à nossa disposição. Vamos usar, né? A gente precisa conhecê-la e tentar usar na nossa prática com relação a essa metodologia que eu vou trazer rapidinho para vocês aí. O tempo não sei se vai dar. Se não der, depois a gente aprofunda um pouco mais e eu deixo de lição de casa para vocês. Vale lembrar que as competências socioemocionais priorizadas aí, gente, para cada ano, né, existem um conjunto de competências a serem priorizadas. Depois, converse aí com o CGP da sua escola, converse com o professor de projeto de vida, porque eles já têm essas sequências aí, né? Você tem as 5 macrocompetências e tem mais 17 microcompetências que precisam ser trabalhadas ao longo de todo o ano que esses alunos vão estar do 6º ao 9º até a 3ª série do ensino médio, tá? Então, observem aí que a gente precisa trabalhar de competências socioemocionais, e aí é um outro ponto, né, da habilidade, porque a habilidade, ela nos mobiliza a compreensão, né, e atuação na prática com relação às competências cognitivas, o objeto de conhecimento e as competências socioemocionais também, que são previstas para cada ano. E a habilidade, ela faz essa movimentação. Mais um ponto para vocês considerarem no planejamento de vocês aí, ok? Temos o cronograma integrado do 3º bimestre, a nossa movimentação aí
Está na atividade 3, né? Volume 2, e essa semana exatamente. Então, no centro de mídias, vocês vão ter a oportunidade aí de ter movimentação dentro do Aprender Sempre para o nono ano, relacionado aí a essa temática, né? Do dia 19 até o dia 30 de setembro, a SD, que vai avaliar aí o que foi trabalhado durante o terceiro bimestre, tá, gente? E é importante vocês depois abram lá o repositório que está na descrição do vídeo, acessem as avaliações e tentem aí fazer um trabalho de retomada, tá, gente? A partir da resolução dessa avaliação com os alunos, para que eles possam compreender o que precisa ser respondido de forma correta. Como eu falei para vocês, a sequência de 2022 não está disponível. Precisamos acessar 2021 para ter acesso ao material. De qualquer forma, independente disso, tá, gente? É importante nós retomarmos com o que a gente tem lá na plataforma da intranet e que eu vou deixar aqui também para vocês se mobilizarem. Aí a TPC, né, que eu trouxe para vocês aí da semana passada, tá, gente? Então, vocês têm aí a movimentação com a Aedes aegypti e também com Aprender Sempre, né? Só tinha ainda, não tinha subido ainda da semana passada, mas estava das semanas anteriores, de 11, né? E do dia 4/8 já está lá disponível para vocês também. Então, dê uma olhada lá, ele trata bastante da nossa prática, traz bastante reflexões interessantes para a gente. E a feira, tá, gente? A Base Nacional, ela trata dessa movimentação da investigação científica e a gente vai ter para esse ano e para o ano que vem a 9ª edição da Feira Estadual. E fica aqui o meu convite para vocês, tá? Foi feita aí a formação na semana passada também, foi a abertura do evento, então tá tudo fresquinho, vocês também devem ter recebido isso pelo centro de mídias, e os coordenadores também devem estar fomentando aí na escola já. E o nosso site de apoio, tá, gente? Que eu vou trazer para vocês. Antes, brevemente, o caminho para vocês acharem os materiais, tá? Então, lá no site, que não existe mais, mas os CGPs possuem, os coordenadores possuem esse link do repositório para vocês. Ele deve ser acessado apenas com e-mail institucional, tá, gente? E eu vou deixar esse material também na descrição do vídeo para vocês. A TPC, né? E aí a gente já está na 11ª TPC. Aqui tem a intranet, o livro que eu falei para vocês, né, do Bachelard aqui, né? A formação aí do espírito científico, que vocês podem ler, a base que está aqui, as ATPCs anteriores, o regulamento da feira, tá, gente? As habilidades essenciais nossas, os cadernos do currículo em ação e os cadernos do currículo Aprender Sempre também tá aí, tá, gente? E a intranet que eu queria mostrar para você. Aqui a SD1, a SD2, né, que foi do primeiro bimestre que nós já trabalhamos na nossa formação anterior. Os gabaritos estão aqui, né? Então, quando você clica no gabarito, gente, vocês vão ter lá as abinhas de ciências de língua portuguesa e matemática e ciências humanas e natureza. E aí, aqui no cantinho, vocês têm o resultado aí da avaliação de ciências da natureza. Então, anos iniciais, os anos finais, tá, gente? E o ensino médio também. Um outro material que nós temos aqui também para vocês é relacionado às avaliações. Então, quando vocês clicam aqui em CN, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano e vai até a terceira série em específico, eu vou pegar o sexto ano aqui só para vocês darem uma olhada, tá, gente? Vamos abrir aqui, vamos ver se ele vai me ajudar a abrir. E aí a avaliação, tá, gente? Então, vocês têm aí sequência 2, sexto ano, segundo bimestre, e aí façam a devolutiva para os alunos com relação a esse material que está aí disponível para vocês, tá? Esse aqui é o contexto de segundo bimestre e pode aí já ser fomentado entre eles, tem coisa que a gente ainda está trabalhando, né? Então, vale a pena aí, tá, gente? Dar uma olhada, usem o gabarito e refaçam essas avaliações com eles. E a nossa avaliação interna, ela precisa ter mais ou menos essa mesma estrutura aí.
Lembrando que, dentro do aspecto cognitivo, nós temos questões que são mais simples e questões que são mais complexas aí também, tá, gente? Vamos ver. Voltando mais um aqui. Certo, voltando mais um e mais um. Aí, beleza, a gente temos a intranet aí. Outro documento que eu queria abrir com vocês é a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou ver se eu consigo aqui, porque meu tempo está explodindo, tá, gente? Página 323. E aí a gente tem Ciências da Natureza. Eu vou solicitar a vocês que nesse momento vocês peguem esse material, dêem uma olhada nele, em específico, pessoal, atentando-se ao letramento científico, que nós já trabalhamos anteriormente, e em específico a metodologia científica de processos e práticas de procedimentos de investigação, que é a nossa metodologia chique, tá, gente? Então, aqui na base tem a descrição de como a gente deve trabalhar na definição de problemas, observando o mundo à sua volta com perguntas, analisar aí demandas, delinear problemas e planejar, propor hipóteses e levantamento de análise para representação, né? Nós temos aí, então, dentro desse item, tá, gente? Planejar, realizar atividades de campo, desenvolver, utilizar ferramentas, inclusive as digitais, tabelas, gráficos, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simuladores, aplicativos. Olha quanta coisa a gente tem aí de ideia para ser trabalhado. Avaliar informação, né, isso dentro do processo investigativo, elaborar explicação de modelos, associar modelos à evolução histórica, com foco na história da ciência. Isso é muito importante, contextualiza para o aluno, isso é muito importante, gente. Com base aí em evidências e modelos científicos. Comunicação, organizar, extrapolar conclusões, relatar, apresentar de forma sistemática dados da investigação, participação, discussão de caráter científico e a feira para potencializar essa movimentação, as eletivas com a culminância, onde esse momento é de caráter científico, sim, e é de momento de protagonismo dos alunos, né? Onde eles vão exercer a autonomia deles. Considerar contra-argumentos, e aí para a questão da intervenção, né? Intervenção e solução para avaliar a eficácia para resolver problemas no cotidiano e desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental, principalmente esses trabalhos de ODS, né, gente? Tem muito ponto legal. E as competências específicas da nossa área, né, para o ensino fundamental, veja aí, né, o item 1, trazendo o repertório cultural e histórico, a questão da construção de uma sociedade justa e democrática no item 2, o item 3, trabalhando aí com a característica de fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, políticas, implementação de políticas socioambientais, culturais da ciência e de suas tecnologias, relacionar ao mundo do trabalho e assim por diante. Eu vou pedir para vocês, pessoal, darem uma lida nesse material. Ele é muito importante para organizar as ações de vocês no planejamento de aula de vocês, tá bom? Eu vou minimizar aqui, gente, eu vou voltar para a apresentação. Eita, Lele, eu me perdi aqui agora, gente. Espera aí. Deixa eu voltar mais um aqui. Voltar. Não, é para frente. Desculpa aí, gente. A nossa TPC está aqui. Deixa eu pôr em modo de apresentação novamente. Ah, tem o site, gente. Aqui, ó. E o nosso site, né? Que eu esqueci de apresentar para vocês. Tá aí o link em cima, tá, gente? Para vocês. Eu vou deixar também na descrição aqui do PPT para vocês acessarem. Aqui tem o regulamento da feira. Quem quiser participar do Instituto Federal também tem aqui os materiais para que vocês possam ter acesso, as autorizações de imagem, banner, ideia de projeto, tudo aqui para vocês pesquisarem. Aqui o que aconteceu no Expo Inova 2022 e em 2021 a nossa feira, né, que foi à distância. E aqui do ladinho
todos os materiais de apoio para vocês, né? Concursos, Olimpíadas, para vocês participarem aí, tá? Tem o canal do IBCIT, que é muito interessante, tem vários materiais de metodologia científica aí para a gente trabalhar, tá, gente? Então, vasculhem aí, entrem, acessem, peguem esses materiais para oferecer de suporte à prática de vocês aí na sala de aula, tá bom? Voltando para a nossa apresentação. Então, gente, eu encerro. Desculpa aí pela demora, que eu precisava apresentar tudo isso para vocês, tá, gente? E o nosso último item aqui que eu vou pedir encarecidamente para vocês, não deixem de preencher aí a avaliação da formação de hoje, deixe lá as suas sugestões. Nós estamos aí com a intenção de fazer o cadastro da equipe de ciências, né, das unidades escolares da nossa diretoria, e a gente se vê num próximo encontro aí, tá, gente? Obrigado pela participação de vocês, tá aí o QR Code, o link, tá, gente? Vou dar um tempinho aqui para vocês acessarem aí, tá bom? De qualquer forma, a gente encaminha esse material todo para vocês aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Eu espero ter auxiliado vocês aí nessa movimentação toda, tá, gente? E nos colocamos aqui à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, angústias, frustrações, estamos aqui à disposição. Gente, um grande abraço para vocês.